Tá bem, então, eu vou falar, então, começar a aula de hoje falando da lei de Ampère e aplicações, mas antes disso, vamos recordar que a base do magnetismo, ela se encontra na lei de Biot-Savart, né? Então, a lei de Biot-Savart, junto com o princípio da superposição, ela te permite calcular campo magnético gerado por qualquer sistema de correntes ou cargas em movimento. Então, um caso típico, você tem uma distribuição aqui no espaço de correntes. Em cada ponto, digamos que você tem um J, uma densidade de correntes, e aí você calcula o campo gerado por toda essa distribuição, em B de R, como sendo μ0 sobre 4π, uma integral de J de R', vetor R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo, integrado no volume. Tá? Então, essa lei de Biot-Savart, é claro que quando eu tenho correntes, por exemplo, ao invés de uma distribuição de correntes no volume, eu troco o JdV por um IDL, por exemplo. E se eu tenho correntes numa superfície, eu uso KdA, por exemplo. E se eu tenho cargas em movimentos, eu uso Q vezes a velocidade. Né? Lembra disso, não? Então tá, então a lei de Biot-Savart, junto com o princípio da superposição, o princípio da superposição está indicado, na verdade, por uma integração. Eu estou contando a contribuição de infinitésimos e somando, né? Então está ali embutido o princípio da superposição. Aí na aula passada nós extraímos dessa expressão a divergência rotacional do campo B. Você lembra disso? Nós concluímos que a divergência de B valia 0 e o rotacional de B igual a μ0 vezes J. É claro que essa equação aqui é incompleta, mas nós estamos falando de correntes estacionárias, então está tudo bem com isso. E a forma integral dessa equação, chamada lei de Ampère, te diz que a integral num circuito fechado, por exemplo, de BDL, é igual a μ0 vezes I, onde esse I é a corrente que atravessa a superfície cujo contorno é o contorno de integração. Correto? Então, por exemplo, digamos que aqui eu tenho vários fios por onde circulam correntes. Corrente I1, corrente I2, corrente I3. Então, eu, por exemplo, tenho aqui um caminho que circunda o espaço, um caminho C, e essa superfície, que é delimitado pelo caminho C, é atravessada por várias correntes. O sentido aqui é importante, inclusive, né? É claro que o campo em cada ponto do espaço talvez seja bastante difícil de computar. No entanto, eu sei calcular essa integração, a integral de BDL nesse caminho C. Mesmo não conhecendo o campo em cada ponto, eu sei qual é o resultado dessa integração. Né? O resultado disso vai ser μ0 vezes a soma das correntes. Tá? Então, esse é o conteúdo físico da lei de Ampère, que na verdade está embutida na lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart contém tanto a divergência quanto o rotacional do campo B. Tá? A lei de Ampère, ela não é uma lei que talvez seja útil para calcular campo B, mas ela pode se prestar a calcular campo B sim. Né? Só que o conteúdo físico dela é muito maior do que isso.
Agora, como é que eu utilizo a lei de Ampère para calcular o campo? Um campo B. Então, isso é o que a gente chama de aplicações da lei de Ampère. Então, vamos aplicar para alguns poucos casos. Então, uma primeira aplicação é o campo gerado por um fio infinito. A gente já fez esse caso, né? Já resolveu. Então, primeira aplicação, campo magnético gerado por um fio infinito. É um problema que a gente resolveu exatamente usando a lei de Biot-Savart, só que esse caso tem uma simetria que nos permite utilizar a lei de Ampère para calcular esse campo. Quando eu digo tem uma simetria que permite calcular essa integral de linha, significa que a configuração do campo B é tal que é fácil escolher um caminho de integração que contém a corrente que nos permite calcular essa integral de uma forma muito simples. Né? Como assim? Então está aqui o fio, por exemplo, o fio reto infinito. Então a gente sabe que as linhas de campo gerado por esse fio infinito são linhas que têm o fio como centro, né? Então são circunferências cujo centro é um ponto aqui do fio. Se você quiser visualizar segundo este ângulo, por exemplo, então aqui está representado o fio saindo do plano do quadro negro e aqui estão as linhas de campo. Então a pergunta é a seguinte, né? Eu quero calcular uma integral de linha. Eu sei que o campo B que circunda este fio, ele tem uma configuração dessa forma aqui. Ou seja, se eu colocasse uma bússola naqueles pontos, ela iria se orientar segundo aquelas setas ali, né? Ora, então, este é exatamente o caminho onde eu sei calcular a integral de linha, de uma forma trivial. Este cálculo aqui, ó, integral de BDL, se faz muito fácil se eu escolher esse caminho representado no quadro. É claro que se eu escolher um caminho complicado, essa integral não é trivial de ser calculada, mas nesse caso sim que é, né? Por que que é? Porque esse produto escalar BDL para esse caminho é sempre o mesmo. B e DL são paralelos. Então essa integral vai ser exatamente B vezes o tamanho do DL escolhido, que é 2πr. Correto? Isso é igual ao quê? É igual à corrente que atravessa a superfície delimitada por esse caminho, que é uma corrente E. Isso aqui é igual a μ0 vezes I. Portanto, está ali a intensidade do campo B. A direção e sentido nós já intuímos pela simetria do problema. E, portanto, o campo gerado por esse fio, a gente pode escrever como sendo um B de R igual a μ0 I sobre 2πr na direção de E. Qual é o versor aqui? F. Na direção de F. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta então para você, tomando como gancho esse problema. Imagine que ao invés de um único fio, nós tivéssemos dois fios infinitos e paralelos. Por exemplo, I1 e I2. Separados para distanciar. Será que seria uma boa utilizar, nesse caso, a lei de Ampère para calcular o campo B em todo o espaço? Separadamente, sim, porque uma vez que você sabe como é que é o campo gerado por um fio, e você sabe que vale o princípio da superposição,
Então você sabe que num ponto qualquer, o campo gerado por dois fios é a soma vetorial do campo gerado por este mais o campo gerado por esse. Tá bem? Agora, você consegue visualizar um caminho C que seja fácil a integração nesse caso ou não? Dos dois fios simultaneamente? Eu acho que não. Também não. Né? Não há um caminho trivial que circunda esses dois fios, tal que a gente saiba calcular a integral de linha sobre esse caminho. Esse caminho não é um caminho trivial, não é uma circunferência, não é uma elipse. Tá? É mais complicado que isso. Mas como vale o princípio da superposição, uma vez que eu sei calcular o campo de um fio, eu sei calcular o campo gerado por vários fios paralelos, né? Infinitos. Tá?